Nos tempos antigos, o ato de usar calçado e usar sandálias não era para qualquer um. Por exemplo, os escravos não podiam usar calçado, não podiam usar sandálias. As pessoas que faziam votos de pobreza, de simplicidade, tiravam as suas sandálias e andavam descalços. Pessoas que tinham uma certa posição, pessoas que tinham condições financeiras, usavam calçados e era uma desonra andar descalço. Temos vários costumes nas Sagradas Escrituras, nesse contexto sagrado, onde o calçado vai ser símbolo de autoridade. Por exemplo, Efésios capítulo 6, o calçado representa o próprio evangelho da paz, o qual deve ser pregado, a autoridade que uma pessoa recebe para pregar o evangelho. E o calçado é o calçado do evangelho. Deus disse para Jeremias, disse, evita que teu pé ande descalço. Logicamente, nessa alegoria, estava lhe dizendo que ele estava necessitado dessa postura para andar munido e preparado para fazer a obra do Senhor. E andar calçado sempre foi um sinal de estar preparado para ordenanças e comandos do próprio Deus. Tá bom? Mas a passagem onde Deus mandou homens tirar as suas sandálias, por exemplo, o próprio Moisés, ali no Êxodo, capítulo 3, versículo 5, diante da sarça ardente, o próprio Deus diz para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é lugar santo. Por quê? Porque, de fato, a sandália era como uma proteção perante a aridez do deserto. Logicamente, os pés se sujavam, e somente quem tinha condições de mandar fazer sandálias para poder caminhar no deserto tinha os que tinham essa virtude de poder comprar e negociar, como falei, tinham essa postura ali de autoridade e, logicamente, se protegiam da sujeira do deserto, da aridez do deserto. Agora, quando se chegava a uma casa, eu tinha que reconhecer a autoridade e a bênção dessa casa. Ou seja, quando eu chegava numa casa, eu tinha que tirar as sandálias. Quando eu tirava as sandálias, ao adentrar numa casa, eu estava reconhecendo a autoridade, o poder e a bênção que havia nessa casa. Eu me subjugava ao poder e à autoridade do lar e do dono da casa onde eu estava sendo convidado. E justamente havia um escravo, qual andava com uma toalha e com uma bacia onde se fazia um ato muito precioso. Ele lavava os pés do visitante. Esse escravo era um escravo assim que não servia para muita coisa, era um indouto, que não servia para muitas tarefas, não era dotado de muita inteligência, era o mais ralé dos escravos. Ele andava com essa toalha e lavava os pés. Ele estava sempre ali na porta lavando os pés dos convidados. E justamente Jesus, quando todos os seus discípulos estavam brigando quem se assentaria à direita ou à esquerda, quem seria o maior no reino, Jesus pega uma bacia e uma toalha e lhe diz, olha, se vocês querem ser grandes no reino do céu, vocês têm que se humilhar. Ele se colocou como um escravo, ele se despiu e ali ele trabalhou como um escravo e lavou os pés dos seus discípulos. Foi um tapa na cara. Então temos várias posições, o quanto era necessário andar com sandália e às vezes tirar a sandália, como símbolo de humildade. Quando Deus disse para Moisés, tira a sandália, ele estava dizendo, olha, o lugar onde você está na plenitude da minha autoridade, tira as tuas sandálias. E aqui quem manda agora sou eu e você vai ter que subjugar. Há quem diga que as sandálias que Moisés trazia eram sandálias de um deus pagão do Egito. Isso não tem base bíblica, isso não se encontra nas Sagradas Escrituras. E não se esqueça que desde que Moisés saiu do Egito, se passaram 40 anos quando ele recebe a comissão para sair, para resgatar o seu povo. Lembrando que o período da vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos ali no deserto e 40 anos fora do Egito, agora guiando o povo para a terra de Canaã. 120 anos. Então essa informação não procede, mas Deus está querendo dizer, tira as sandálias, porque eu precisava tirar as sandálias para honrar o lugar e me submeter à autoridade de onde eu estava adentrando. E, inclusive, muitos países de culturas orientais, para adentrar no lugar como reverência, eles tiram as sandálias. O título aqui que nós colocamos é sandália voadora. Por quê? Porque quando um pai se fartava do filho e destituía, excomungava um filho da família, ele pegava a sandália e jogava literalmente a sandália no filho como sinal de desprezo. No Salmo 68,
Não esqueça que teremos o PDF no Telegram e ali vai estar escrito todas as referências direitinho. Salmo 68 também, o Salmo 108, 9. Ele diz que sobre Edom, sobre os edomitas, ele lançará a sua sandália. O próprio Deus atirará a sua sandália. Olha, é uma alegoria, porque nós sabemos que Deus é espírito e quando fala de pé, de mão, é uma alegoria antropomórfica, antropopática. Ele diz que pegará a sua sandália. Alguém pode me perguntar, quanto calça Deus? Qual é o tamanho do pé de Deus? De que tamanho é a sandália de Deus? Mas não se preocupe, é uma alegoria. E ele diz que pegará essa sandália e, com sinal de desprezo, desprezará ali a Edom, os edomitas. E há muita assim, verdade nisso, porque quanta gente hoje tem causado vergonha, quanta gente tem feito coisas malignas, quanta gente tem feito coisas contra a moral da palavra de Deus, e Deus, como sinal de desprezo, diz que lançará sua sandália. É o que vai acontecer. Deus vai castigar ao seu povo, vai destituir muita gente que não quer seguir os seus mandamentos. Eu sei que você foi criança e te garanto que tua mãe, uma hora, principalmente a geração antiga, lançou uma sandália sobre você, aquela famosa sandália voadora, ou você levou uma chinelada. É mais ou menos isso, a correção e a destituição de aquele que não quer obedecer e não quer se sujeitar ao nosso Deus. Isso vai acontecer. A palavra sandália é Naal, olha só, Naal, Nun, Na é Ain, com pontuação para A, sabemos que o Ain é mudo, e Lamed, Naal. Naal é sandália, ou sapato, sandália. Sandália. Só que essa palavra Naal, na sua etimologia, significa bloquear alguém, trancar alguém, fazer calar. Quando você se opõe a alguém e quer fazê-lo calar, você não dá autonomia para ele falar. É mais ou menos assim, era um escravo. Ele não tinha autonomia para falar, não tinha autonomia para dar sua opinião, não tinha autonomia para sonhar, para ter uma posteridade, e ao mesmo tempo estava bloqueado, estava limitado. Então, por isso, os escravos estavam sempre descalços. Naal significa bloquear alguém, estar travando alguém. Então a sandália era símbolo de autoridade para você calar alguém, deter alguém, fazê-lo calar, não dar a sua opinião. Muita gente, quando governava e estava em guerra, quando um rei vencia a guerra, pegava a sua sandália, pegava o seu calçado e pisava na cabeça, literalmente, do inimigo. Com sua sandália ele pisava, ele significa minha autoridade está sobre a tua autoridade e eu mando agora em você. É por isso que temos a alegoria que Cristo pisou na cabeça da serpente. Pisou na cabeça da serpente. Sempre apresento essa alegoria que quando um rei vencia outro rei, pisava na cabeça dele, colocava o calçado em cima dele, pegava a coroa e colocava a coroa na sua cabeça. Ou seja, tua coroa agora é minha e você está sob o meu comando. Olha o que Jesus fez com Satanás. Pisou na cabeça, Satanás tinha uma coroa de espinhos, que o espinho sempre é sinal de maldição. Ele pega a coroa de espinho e coloca nele. Jesus está falando, eu coloco a coroa de espinhos em mim e essa coroa de glória eu devolvo para o meu povo, para os meus filhos. É por isso que Cristo nos devolveu a glória e a virtude da salvação. É lógico que hoje ele está coroado de glória, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e está governando no seu trono. Porém, ele venceu a Satanás. São alegorias que nós precisamos olhar, observar para aprendermos de uma forma mais profunda a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 25, 9, na lei do Levirato, quando alguém morria, um homem morria e deixava uma viúva jovem, e ela não tinha filho, não havia posteridade, ela tinha que ir perante o remidor, que seria o irmão do falecido, o seu cunhado, e ele tinha que dar filhos para ela. Temos vários exemplos sobre isso na Bíblia. Agora, se ele se recusava, diz que ela, a viúva jovem, tinha que tirar o seu calçado, o descalçava. Lembra lá em Deuteronômio 25, 9. O descalçava, cuspia no rosto dele como desprezo, ele tirava a sandália, ele tirava o calçado, e a casa, na lei do Levirato, em Deuteronômio 25, 9, diz, desse homem que não queria honrar essa mulher, logicamente que era uma ordenança de Deus, seria chamada a casa do descalçado. Havia desonra nessa família. Olha que coisa interessante. São aqueles que hoje não querem dar
posteridade, não querem dar herança, não querem dar sequência ao que o nosso Yeshua HaMashiach ensinou. Nós hoje em dia somos uma geração santa que anda com o calçado do Evangelho, que prega a palavra e levanta uma geração. Uma pessoa que não quer evangelizar, não quer falar, ele é o descalçado, lhe falta o calçado do Evangelho, porque formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E o descalçado é aquele que nunca ganhou uma alma, nunca evangeliza, nunca dá posteridade. Ele sabe que alguém o ganhou para Jesus. Sabe que alguém se sacrificou por ele e orou por ele. Só que ele nunca ora por alguém, nunca prega, nunca leva o evangelho. De repente você é uma pessoa que nunca trouxe uma alma aos pés de Cristo. Então há uma desonra na sua vida. Você deve se esforçar nessa vida em trazer pelo menos uma alma para Jesus. Meu Deus, e é tão glorioso quando a gente vê a alma sendo salva, porque você está com o calçado do evangelho e pronto para pregar a glória desse evangelho. O próprio João Batista, quando viu que Jesus já estava manifesto, ele já começou a declarar: eu batizo com água, mas vem um atrás de mim que não sou digno de desatar as alparcas. Por quê? Porque os escravos, como falei, tinham essa missão de desatar as alparcas e lavar os pés. Ele diz: o que vem após mim é o meu Senhor, eu sou simplesmente um precursor, um escravo que não vale nada. Mas João Batista reconheceu que o Cristo era o seu Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Ruth 4:7, você vai ver de que quando se fazia uma aliança, se tomava o calçado. Ruth, você pode ler que aconteceu isso com ela, que o seu remidor, que era Boaz, ela teve que pegar o seu calçado. Porque antigamente, quando se fazia uma aliança de palavra, a honra era dar o seu calçado. Dá o teu sapato aqui. Na Idade Média eram luvas. Se pegava a sua luva, literalmente se entregava a luva. É por isso que até hoje em dia, para fazer algum pacto, como se fala, um contrato, se dá uma luva, um sinal de honra, e se chama luva. Por quê? Porque na Idade Média se usava essa luva. Antigamente era o sapato, era a sandália. Se você tinha a palavra, você tinha que entregar a sua sandália. Se você queria desfazer o negócio e falhar, eu apresentava a sua sandália. Não, você entregou a sua sandália. E o juiz tinha que respeitar, porque você já tinha dado a sua sandália, sua autoridade e a sua honra. Meu Deus, isso é precioso. Você precisa mergulhar nesses mistérios. Nós temos na nossa plataforma muitos estudos preciosos, onde você com certeza crescerá sendo um assinante. Vá lá na descrição do vídeo e vamos estudar na universidadedoreino.com. E Deus te abençoará tremendamente. Um abraço, Deus te abençoe e vamos continuar honrando ao Eterno.